Será que tudo que eu mentalizar, acreditar fielmente no meu coração que vai acontecer, que eu vou viver, de fato acontece? A gente escuta muito isso sobre o poder da mente, sobre como que ela influencia na sua realidade, né? Principalmente no mundo coach. E não é uma mentira. Um exemplo bem triste de que isso é verdade é o que aconteceu com aquele ator Heath Ledger. Vou contar resumidamente aqui para dar o contexto da história. Esse homem, ele era um ator muito talentoso que ele não só atuava, ensaiava, ele vivia e ele buscava entender todos os seus personagens. Então ele entendia a história, ele queria se aprofundar no sentimento do personagem, na mente do personagem, para que ele se tornasse e conseguisse atuar de uma forma natural, de uma forma que saísse espontânea, sabe? Eu acredito que muitos atores fazem isso. Mas isso aparentemente ia bem até ele pegar o papel do Coringa. Ele se trancou em um quarto no hotel por semanas, sozinho, não conversava com ninguém. Ele tinha um diário onde ele anotava todos os seus pensamentos, pegou tudo que ele sabia do Coringa e ficava lendo, relendo, reafirmando, ia para frente do espelho e testava risada, surtos, para de fato ele viver aquilo, ter o sentimento de um louco, né, de um psicopata, que é o Coringa. E fazendo isso por vários e vários dias, ele conseguiu atuar muito bem. Foi digno de Oscar, levou a melhor atuação do Coringa. Eu nunca tive coragem de assistir o filme do Coringa por causa da história dele. Porque o Oscar que ele ganhou foi póstumo. Foi depois que ele morreu. Porque dias depois das gravações, não foi nem do lançamento. Eu não sei se ele chegou a ver o filme pronto. Mas dias depois da gravação, ele foi encontrado morto. Tirou a própria vida. E isso é triste. Quem conhecia ele falava que quando via ele atuando, o Coringa, ele era outra pessoa. Ele causava medo no próprio set de gravação, porque ele incorporava mesmo. Isso era um talento e todo mundo admirava. Só que do que valeu? Foi o ápice da vida dele, ganhou muito dinheiro, muita fama, mas a troco de quê, né? E o problema não tá na fama e nem no dinheiro, mas da falta do essencial na vida do ser humano, que eu vou voltar e vou explicar no final do vídeo, tá? Mas voltando a falar sobre você ler e reviver aquilo repetidamente, o quanto isso tem poder sobre a sua vida, levando ao nosso cotidiano, tudo que a gente lê, tudo que a gente assiste tem o poder de refletir na nossa vida. Se você assiste só coisa negativa na televisão, na internet, só notícia que vai te trazer alguma sensação de medo, não é que você não possa ver, mas se você só fica focada nisso, só fica assistindo isso, se alimentando disso, isso vai te trazer medo e uma insegurança. E você vai começar a desacreditar que é possível. Aquelas pessoas que ficam compartilhando só meme de desgraça, só meme de tristeza, reclamando da segunda-feira, reclamando do trabalho, eu queria ser herdeira porque eu não aguento mais essa vida. É uma energia, uma coisa assim, que a pessoa você vê que ela não é feliz. Mas é só um meme, William, que exagero, é só uma piada. Só que isso diz muito. Se você fala e posta e assiste e acompanha isso repetidamente, a sua mente vai entender o quê? Que a sua vida é miserável mesmo e você vai acreditando nisso. Foi o que aconteceu com o Heath Ledger. Ele foi estudando tanto sobre o Coringa que a mente ela não é capaz de diferenciar a ficção da realidade. Para ela tá lado a lado. Então, quando ele ficou consumindo demais aquele tipo de conteúdo e atuando em frente ao espelho, eu imagino, aquilo foi se tornando realidade e a mente dele começou a acreditar que ele era aquilo. Então houve uma distorção de personalidade, de identidade, o cara perdeu a sua própria identidade, ele realmente ficou provavelmente louco, perdido em quem ele era. Depois de finalizar as gravações, ele não sabia mais quem ele era. Quando você consome isso demais, você está dizendo para você mesma o tempo todo, reafirmando que realmente está uma miséria, que realmente tudo vai por água abaixo. Fica reafirmando que homem não presta, que não existe homem no mundo que vai te valorizar. E aí, quando aparece alguém, você tá tão focada naquilo que você acredita que não existe, que você fala, é mentiroso, tá querendo me enganar.
Quando aparece algo assim, alguma oportunidade, você tá tão presa de que você não é capaz, de que você não consegue, que ainda talvez numa entrevista, na hora de se expor, na hora de se apresentar, você simplesmente não vai, porque você não tem segurança, porque você não acredita. Vocês já viram aquelas pessoas que realmente acreditam em si, como elas têm segurança ao falar? Gente, isso é muito daqui. Tudo vem daqui. A forma que você age, a forma que você se posiciona para o mundo vem primeiro daqui de dentro, da sua mente, de como você se vê. Então, falando para empreendedoras, que eu tenho um público hoje que me acompanha, se você olha para a sua loja hoje que está dentro do seu quartinho ali numa maleta, às vezes está trabalhando muito por muitos anos e não consegue viver de fato daquilo, ou não consegue ver aquilo andando, você começa a acreditar que é isso, que não vai passar disso. E é onde você estagna em um certo ponto e não consegue crescer mais, porque você, sem perceber, meio que se acomodou. Você tem medo do próximo passo, tem medo de crescer, tem medo de evoluir e você não acredita mais. E não vai passar disso, porque é o que você acreditou. E não é porque é uma mágica que acontece. Ah, eu acredito hoje, eu acredito que eu vou crescer, eu acredito que eu vou ter uma empresa milionária de joias ou sei lá o que, de maquiagem, e simplesmente isso vai passar 5 anos, isso vai acontecer. Não é isso, tá? O princípio da fé e da crença e de quem acredita é porque a pessoa faz. Quando você só acredita e acha que vai vir alguém te salvar, isso não é fé, não, isso é preguiça. E isso não move a realidade de ninguém. Você vai trabalhar para que isso aconteça. Então, primeiro acontece aqui, para que no externo as ações levam para a realização. Então, não é só um sonho. Sonhei, pronto, joguei para Deus e acontece. Não é. Se você crê, você age para que aquilo aconteça. Né? Você deposita as suas energias, o seu dinheiro, o seu reinvestimento naquilo. Você não tem medo, você não paralisa, entende? E a mesma coisa, agora pro lado negativo, é da mente de quem só se vê naquele lugarzinho, daquele tamaninho. A pessoa vai viver com medo, ela não acredita que isso pode mudar, então ela não investe, ela não arrisca, ela não cresce. Entende? Isso é falado muito por coach, né, ou psicologia, só que isso é bíblico. Isso é escrito, sei lá, mais de 2000 anos atrás, né? Em Hebreus 11:1 fala, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É aquilo que você não vê, aquilo que não é palpável. Vem no interior, naquilo que você acredita e depois se manifesta de acordo com as suas ações, tá? Agora levando para o Heath Ledger, por que que esse homem tirou a própria vida, mesmo conseguindo o que ele queria, incorporando o personagem do Coringa? Romanos 12:2 vai dizer o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável bondade de Deus. Juliane, o que isso tem a ver com o que você está falando? Vamos lá. Se aquilo que cultivamos, se aquilo que nós queremos, que nós acreditamos, acontece, e quando acontece não nos traz satisfação, e sim depressão, tristeza, desejo de tirar a própria vida, que foi o que aconteceu com o Heath Ledger, quando isso não é o suficiente para um ser humano, quando é de nós mesmos. Quando a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando nós nos distanciamos, é uma das coisas que eu mais falo, é que dentro de nós existe um buraco que só Deus é capaz de preencher. Então, Ledger, com toda a sua realização, com todo o seu sonho ali realizado, mediante ao que ele sentia uma crise de identidade pelo papel que ele incorporou por muito tempo, ele se encontrou vazio. Porque tudo aquilo que você busca, que não foi direcionado por Deus, ou não é um sonho de Deus para sua vida, ou não foi buscado alguma direção que você está fazendo por si próprio, para os seus próprios interesses,
para sua própria glória, acaba se tornando o fim, né? Muitas das vezes não tão triste como aconteceu com ele, que foi um caso de tirar a vida, mas de profunda tristeza, de falta de propósito. Quantas pessoas chegam no ápice de conquistar tudo o que queria e descobre que falta algo maior, que falta algo mais, porque existe em nós essa necessidade, é como se fosse uma configuração que Deus fez em todo ser humano ao nos criar, como se fosse eu vou dizer, um parafuso lá, que ele ao criar tirou ali, tem um buraco. E aquilo, a gente vive na correria tentando preencher. A gente acha que o sucesso no trabalho é um Oscar, quando eu casar, é quando eu tiver filhos, e aí você vai conquistando essas coisas ao longo da vida, e você fala, cara, tá faltando alguma coisa ainda. Não é isso. E falta Deus, falta a presença de Deus, falta a intimidade com Deus, porque é só Ele que pode preencher isso. Entende? Eu anotei aqui para mim não esquecer. Aquilo que cultivamos na mente e no coração influencia o que vivemos, mas não para nós cristãos. Isso só é saudável e seguro quando temos um direcionamento do Espírito Santo, pela palavra de Deus e não da força do pensamento humano. Da força do pensamento humano, eu consigo? Com muito trabalho, dedicação, provavelmente você consegue. Mas você entende que o conseguir, que o chegar lá não é o suficiente para você estar completo e realizado? Como aconteceu com o Heath Ledger? Estão conseguindo entender? Então, antes de você querer essas coisas, antes de você almejar essas coisas, antes de você acreditar fielmente que você consegue, que você tem potencial para isso, entrega para Deus e busca nele o sentido do que você está fazendo. Porque quando você busca isso nele, o chegar lá, a realização, estar completa, você pode viver isso hoje, na realidade que você tem hoje. Então não é preciso você ter dinheiro na conta, estar tudo tranquilo à sua volta, você poder comprar o que você quer, você ter a família perfeita, para você sentir paz, para você sentir a alegria. Sabe a paz que excede todo o entendimento que a Bíblia fala? É justamente isso. Ela excede o externo, ela excede o que está acontecendo na volta. E isso qualquer pessoa pode viver hoje, criando um relacionamento com Deus. Porque tem fases na vida que a gente vai precisar passar, de luta, de aflição, de problema. E é nessas horas que você vê em quem você está pautado de verdade. É na situação financeira? Era no que estava o que estava te sustentando? Porque quando é em Deus, até na dificuldade, você pensa o seguinte: Deus tem um propósito nisso, eu preciso passar por isso. Eu vou evoluir, eu tenho algo a aprender, eu tenho algo a derramar na vida de outra pessoa com isso. Eu tenho passado alguns problemas recentemente, primeiramente por deixar de acreditar em mim. Mais à frente, eu sempre via a minha loja grande, sempre sonhei com ela grande, o meu atacado com mais de 100 funcionários. Quando eu vim para cá, eu saí do bairro periférico onde eu morava. E quando eu vim para cá, eu acreditava fielmente nisso. Depois do primeiro ano, não sei o que aconteceu, eu meio que me acomodei pela vida que deu uma melhorada boa. Deus abençoou, inclusive eu vim para cá por um direcionamento de Deus, mas eu dei uma acomodada e eu parei de me ver deste tamanho, do meu atacado deste tamanho, porque foi ficando meio burocrático, foi ficando mais complicado, né? E começa a ter que emitir nota fiscal e você começa a ter que aprender a fazer fluxo de caixa e você entende que não é só fazer dinheiro, você tem que saber administrar. Então, vem várias outras coisas. O crescimento envolve várias coisas, tá? E aí, aquilo foi, eu acredito que foi virando um bloqueio em mim de, não, eu acho que viver assim tá bom desse tamanho. E me travei, eu estou travada há 2 anos no mesmo faturamento sem crescer. Houve uma queda
e eu não tenho vergonha de falar, queda no faturamento por N fatores. As vendas deram uma diminuída e eu me vi sem saída, sem saber o que fazer. E aí é quando a gente busca a Deus, né? E é por causa desta situação que esse vídeo chegou até você. Porque se não fosse, eu estaria na correria e eu não teria começado essa produção de conteúdo, de agregar na vida das pessoas com a minha história. Até nestes momentos de dificuldades, que eu pensei em desistir, que eu pensei que eu estava fazendo tudo errado, que eu falei, acho que Deus não tem isso para mim. E talvez Deus não tenha, eu não sei com clareza em relação à loja o que ainda vai ser, mas de uma coisa agora faz total sentido e clareza para mim é você. É este canal, é esse espaço, é isso que eu tô construindo agora. Entende? Então, é isso que é propósito, é isso que é independente de dinheiro, de fama, de Oscar. Por quê? Quando Deus ele nos entrega algo, quando ele nos revela alguma coisa assim muito doida, que é o que eu tenho vivido nos últimos dias, essa certeza de viver na dependência dele, de que ele está no controle de tudo, mesmo mediante ao caos, quando você tem isso, você quer passar para as outras pessoas. Eu não consigo guardar para mim algo deste tamanho, sabendo que existem meninas, mulheres que sonham, que lutam todos os dias para mudar a sua realidade na internet, vendendo seu produto, vendendo suas joias, com a sua loja online, aflitas, ansiosas, desesperadas, sem saber o que fazer, sem saber se está no caminho certo. Eu não consigo, porque eu já estive em todas essas fases para trás e eu acredito fielmente que eu estou caminhando para uma nova fase e eu não posso deixar de registrar e abençoar outras vidas com a minha história, com meu testemunho, com uma palavra de direcionamento para alguém, de ser útil, de ser instrumento nas mãos de Deus. Então a diferença da força do pensamento, de que eu consigo e eu faço, para a fé baseada na palavra e no direcionamento é aqui, pela força do meu pensamento, eu posso até conseguir, eu posso até chegar lá, mas a que custo? E eu vou estar de fato completa, feliz com isso? E aqui é que você não precisa chegar lá para estar completa. Você acredita que vai chegar, você acredita que está num processo e você já vive a plena paz e a calmaria do momento. Você entende? Essa é a diferença e é isso que eu quero neste canal, nas minhas redes sociais, passar para vocês. Para que vocês vivam construindo algo para vocês, uma loja, a independência financeira, mas na fé que é Deus que te sustenta. Ele é a fonte da sua vida, ele é a fonte da sua alegria e não a realização. Não é o final, mas é quem está no início, meio com você e também no final. E é em quantas vidas você pode transformar através do seu negócio. Hoje se alimenta disso aqui, ó. Busca isso aqui, ó. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Busca isso aqui, não somente como um mantra de realizações materiais, mas de fonte para a sua vida e de prazer. Isso aqui, quando você encontrar prazer na intimidade com Deus, minha filha, você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. Até no caos você encontra propósito. Então, busca isso, se envolva nisso, ouça isso. E quando a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra, e também ouvindo aqui e bloqueando outras coisas que você vai ouvir, que você não é capaz, que você não vai conseguir. Para de seguir sites de fofoca, notícia ruim, para de ouvir jornal, televisão, que só traz desgraça.
começa a se alimentar de conteúdos que te deixa mais inteligente, que te faça crescer, que te faça acreditar que o que você está fazendo é possível. Tudo o que você ouve, escuta, alimenta repetidamente vai moldar quem você é. Então é isso, o nosso primeiro vídeo deste canal. E eu quero que vocês deixem aqui os comentários de vocês, que vocês acharam, se foi útil, se foi para o crescimento de vocês, se falou com vocês, e deixa também nos comentários outros tipos de assuntos e conteúdos que vocês querem por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.